Continuando as nossas aulas sobre ecologia, hoje nós vamos falar sobre ecologia e dinâmica de populações. Em nossas primeiras aulas sobre ecologia, nós aprendemos que a população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem em um mesmo local. Desta forma, a dinâmica de populações é a parte da ecologia que estuda as variações de ocorrência de indivíduos em uma população, procurando sempre definir as causas para essas variações. Então, por exemplo, levando em consideração que os jacarés, numa cadeia alimentar, eles são predadores das piranhas, ou seja, os jacarés eles se alimentam dos peixes que nós conhecemos como piranhas. Se ocorrer um aumento na caça dos jacarés, vai acontecer uma redução na população de jacarés. Consequentemente, como esses jacarés se alimentavam das piranhas e a população de jacarés está diminuindo, a população de piranhas aumentará, resultando então numa variação da ocorrência da população de piranhas. Toda essa dinâmica é estudada então pela dinâmica de populações. Dentro da dinâmica de populações, um dos conceitos mais importantes que precisam ser compreendidos é o que nós conhecemos como densidade populacional. A densidade populacional nada mais é do que o número de indivíduos de uma população em uma determinada área, ou seja, é o tamanho da população pela área em relação à área que ela ocupa. E nós calculamos essa densidade populacional dividindo o número de indivíduos dessa população pela área que ela ocupa. Se for uma área, em ambiente terrestre, esse cálculo geralmente é feito numa área por metros quadrados ou quilômetros quadrados. Agora, se for uma área em ambiente aquático, geralmente nós trabalhamos com centímetros ou metros cúbicos. Para que fique mais claro o cálculo da densidade populacional, nós vamos usar um exemplo real, que é a população brasileira. Dados do IBGE mostram que entre 2020 e 2021, a população de brasileiros era de cerca de 211.755.692 habitantes. E nós sabemos que o Brasil tem 8.516.000 quilômetros quadrados. Fazendo a divisão desses dois valores, nós temos um resultado de 24,8, o que dá mais ou menos, arredondando, 25 habitantes por quilômetro quadrado. Então, a densidade populacional de humanos no Brasil é de 25 habitantes, 25 humanos por quilômetro quadrado. Então, essa é a nossa densidade populacional. Já que nós aprendemos como calcular a densidade populacional, agora nós vamos ver um pouquinho a respeito dos fatores que influenciam nessa densidade, ou seja, quais fatores podem fazer a densidade aumentar ou diminuir. Em geral, o que se altera é o tamanho da população. Nós vimos que no cálculo da densidade populacional nós temos dois valores, que é o número de indivíduos, o tamanho da população, e a área que essa população ocupa. Em geral, a alteração que ocorre é no tamanho da população e não na área, né? Podem haver fatores que façam com que a área diminua ou aumente? Sim, mas em geral o que muda é o número de indivíduos. E esse número de indivíduos pode ser alterado por 4 fatores principais, que seriam natalidade, imigração, emigração e mortalidade. O que seria a natalidade? A natalidade está relacionado ao número de indivíduos que nascem. Então, com o nascimento, nós podemos ter uma alteração na densidade populacional. Quanto mais indivíduos nascem, mais indivíduos a população tem. O que seria imigração? Imigração é o número de indivíduos que chegam à população. Esse I aí é só você lembrar que I significa interno. Então, o número de indivíduos que vem para a parte interna da população. Então, quanto mais indivíduos chegam à população, vêm de fora para dentro dessa população, maior vai ser a imigração e, portanto, maior número de indivíduos. Nós também temos a mortalidade, que é o número de indivíduos que morrem. Quanto maior o número de mortes de indivíduos, menor será o número de indivíduos nessa população.
E também, por último aí, a emigração, né? Esse E significa externo. Então, é o número de indivíduos que sai da população e vai para fora, né? Sai dessa população, vai para o ambiente externo. Então, quanto maior o número de indivíduos emigram, significa que eles estão saindo da população, menor também será o número de indivíduos dessa população. Dessa forma, nós podemos perceber que tanto a natalidade quanto a imigração causam um aumento da população. Por outro lado, a mortalidade e a emigração vão causar uma redução nessa população. Agora que nós aprendemos quais são os principais fatores que alteram o número de indivíduos de uma população, nós seremos capazes de calcular a variação do número total de indivíduos dessa população em um determinado intervalo de tempo. E, consequentemente, também somos capazes de calcular a densidade populacional neste mesmo intervalo. Primeiramente, vamos calcular a variação da população, depois nós vamos calcular a variação da densidade. Para calcular a variação da população em um determinado intervalo de tempo, nós vamos usar esta fórmula, onde nx é o número de indivíduos no final deste intervalo de tempo. Então, se o intervalo de tempo que nós estivermos usando for um ano, nx é o número de indivíduos no final desse ano. Nx vai ser igual a n0, que é o número de indivíduos no início desse intervalo de tempo. Então, se for um ano, o intervalo será o número de indivíduos no início do ano, mais a subtração da natalidade pela mortalidade, somado à subtração da imigração pela emigração. Para que fique mais claro como se calcula essa variação em uma população e, consequentemente, a variação da densidade populacional, vamos usar um exemplo, né? Mas esse exemplo é hipotético, ou seja, ele não é totalmente real, né? Os dados que eu estou fornecendo aqui foram dados que eu inventei. Mas vamos lá, então nós temos aqui, nesse exemplo, uma avaliação no tamanho da população de onças pintadas em um determinado parque nacional entre os anos de 2016 e 2018, levando em consideração que esse parque tem 6 quilômetros quadrados. Agora nós vamos ver alguns dados que nós temos disponíveis para o tamanho da população, né, a população de onças pintadas neste parque que nós estamos, né, avaliando. No início de 2016, nós sabemos que existiam 90 onças pintadas no parque. Durante o intervalo de 2016 a 2018, aconteceram 4 imigrações, ou seja, 4 indivíduos, eles saíram de algum lugar e chegaram ao parque. Então, elas imigraram. Houveram 3 emigrações, ou seja, 3 onças pintadas saíram do parque e foram para outro lugar. Aconteceram 19 nascimentos, 19 onças nasceram dentro do parque. Morreram 5 onças pintadas durante o período de 2016 e 2018. Desses valores, né, que existem para a população de onças pintadas neste parque, o único valor que nós não temos acesso no momento é o número de onças pintadas no final de 2018. Então, nós não sabemos quantas onças pintadas existiam no final do intervalo de tempo que nós estamos calculando. Mas com os outros valores que nós temos disponíveis, nós poderemos encontrar o resultado de quantas onças vão estar presentes no parque em 2018. Incluindo estes valores na fórmula, nós temos aqui que nós não sabemos quantas onças existiam no período final do intervalo de tempo, no momento final, que é o nx, mas nós sabemos que no início de 2016 existiam 90 onças, nasceram 19, morreram 5, imigraram 4 e emigraram 3. Sabendo que 19 menos 5 é igual a 14 e que 4 menos 3 é igual a 1, nós temos aqui nx igual a 90 mais 14 mais 1, o que dá um total de 105 indivíduos. Então,
no final de 2018, existem neste parque 105 onças pintadas. Então, nós temos aí o resultado da variação da nossa população de onças pintadas neste parque florestal. E se eu quiser calcular a variação na densidade populacional de onças pintadas neste parque? Para eu saber a variação na densidade populacional, eu vou ter que fazer o cálculo da densidade. Mas para calcular qual foi a variação, eu vou ter que fazer o cálculo da densidade populacional no início do período de tempo, que é o início de 2016, e depois eu vou ter que fazer o cálculo no final do intervalo de tempo, que é no final de 2018. Bom, nós sabemos que no início de 2016, que é N0, nós tínhamos 90 onças e que o parque tem 6 quilômetros quadrados. E, como eu expliquei, densidade populacional se calcula pelo número de indivíduos dividido pela área que ela ocupa. Então, em 2016, nós temos 90 onças em 6 quilômetros quadrados, o que dá um total de 15 indivíduos por quilômetro quadrado. Essa é a densidade populacional no início do nosso intervalo de tempo, que é 2016. Já em 2018, nós sabemos que existem 105 onças pintadas. Então, em 2018, nós temos 105 onças pintadas em 6 quilômetros quadrados, o que dá uma densidade populacional de 17,5, arredondando, 18 indivíduos por quilômetros quadrados. Então, qual foi a variação na densidade populacional de onças pintadas entre 2016 e 2018? Houve um aumento de 3 indivíduos por quilômetro quadrado. Eram 15, agora são 18. Para compreender essa dinâmica populacional, existem outros conceitos que nós precisamos conhecer. Aqui nós temos o potencial biótico e a chamada resistência ambiental. O que seria o potencial biótico ou potencial reprodutivo? É a capacidade inata, ou seja, natural, de uma determinada população aumentar o número de indivíduos em condições ambientais ótimas. Então, o potencial biótico é o potencial que essa população tem de aumentar. Quais são as características, condições naturais dessa população dela poder crescer numa determinada região? Em contrapartida, nós temos a chamada resistência ambiental, que nada mais vai ser do que a soma de todos os fatores que impedem que essa população ela se desenvolva na sua velocidade máxima. Ou seja, nós temos duas informações aí que batem uma de frente com a outra. Por um ponto, nós temos o potencial biótico, o quanto uma população pode crescer. Por outro lado, nós temos a resistência ambiental, ou seja, o quanto o ambiente segura este aumento populacional, impede que essa população ela aumente na sua capacidade máxima. Dentro desse nosso entendimento a respeito de resistência ambiental, nós precisamos entender o que no ambiente poderia limitar o crescimento de uma população. Ou seja, o que dentro de um ambiente faria com que essa população não subisse, não aumentasse na sua capacidade máxima. O que caracteriza como essa resistência, né? O que vai segurar essa população. Então, nós temos aí os fatores limitantes ou fatores reguladores da dinâmica populacional. Nós temos dois tipos de fatores. São os fatores que são dependentes da densidade e os fatores que são independentes da densidade. Os fatores que são dependentes da densidade são aqueles fatores que eles existem por causa do tamanho da densidade populacional, por causa do tamanho da população. São eles: competição, parasitismo e predação. Por que estes fatores são chamados de dependentes da densidade? Porque a competição, o parasitismo e doenças e a predação tendem a aumentar quando a população é maior. Então, quanto maior for a densidade populacional,
maior número de indivíduos por quilômetro quadrado, maior vai ser a competição, maior vai ser o parasitismo e doenças e maior vai ser a predação. Só dando um exemplo da competição, competição é a interação ecológica em que indivíduos disputam por o mesmo recurso. Se eu tenho uma população pequena, a competição vai ser menor, porque menos indivíduos para competir. Agora, quando há um aumento da população, mais indivíduos, maior competição. Por isso que a competição, assim como o parasitismo, as doenças e a predação, seria então um fator que depende da densidade populacional. Quanto maior a densidade populacional, maior será a competição, maior será o parasitismo, as doenças e a predação. Em contrapartida, nós temos aqueles fatores que são independentes da densidade populacional, porque são fatores que não estão diretamente relacionados aos indivíduos e sim ao ambiente, que é o caso das alterações climáticas ou dos desastres naturais. Alterações climáticas, nós podemos ter uma alteração no regime de chuvas, uma alteração no regime de ventos, várias alterações no clima que podem influenciar nessa população, fazendo com que essa população não consiga crescer como deveria. Nós também temos os desastres naturais, como avalanches, terremotos, entre outros. Como esses fatores acontecem? Independente do tamanho da população, eles são então chamados de independentes da densidade. Vamos entender o potencial biótico, os fatores limitantes, a resistência ambiental de uma forma mais gráfica, utilizando um exemplo. Neste exemplo, nós temos os paramécios. Para quem não sabe, paramécio é um tipo de protozoário e os protozoários são organismos unicelulares que vivem geralmente em ambiente aquático. Esses paramécios, estão sendo criados em potes onde existe uma grande disponibilidade de alimento, que nesse caso seria aveia. Se não houvesse nenhuma resistência ambiental, ou seja, nenhum fator limitante, nós perceberíamos que este seria o potencial biótico dos paramécios. O que significa isso? Que a população tende a crescer de forma vertiginosa. Ela vai duplicando, como vocês podem ver nesse quadro, a cada hora. No momento 0 eram 100 paramécios, no momento 1 já eram 200, no momento 2 eram 400. Então, se não houvesse nenhum tipo de resistência ambiental, a população cresceria de uma forma intensa. No entanto, nós sabemos que isso não acontece no ambiente natural, na realidade. Por quê? Porque no ambiente natural existe resistência ambiental. Existem fatores que vão limitar esse crescimento. Então, vocês vão ver nesse gráfico que em preto está a curva de potencial biótico, ou seja, o quanto esta população de paramécios poderia crescer. Mas a linha em vermelho mostra a curva do crescimento real, o quanto ela efetivamente cresce em um ambiente real. Por que existe essa diferença? Porque a curva em preto mostra o quanto a população cresceria sem interferência do meio, sem resistência ambiental. Já a curva em vermelho mostra o quanto ela cresce de verdade, quando o ambiente vai limitar este crescimento. E por que essa resistência ambiental ela acontece? Como eu expliquei a vocês quando eu falei no slide sobre os fatores limitantes, quando uma população aumenta, existe então o que nós chamamos de fatores dependentes da densidade populacional. Quanto maior o número de indivíduos, maior será a predação, o parasitismo, as doenças e principalmente a competição. Porque mais indivíduos vão então ocupar um espaço, o mesmo espaço, e dessa forma vão competir por alimento, vão competir por espaço, vão, em grande número, ser mais facilmente predados. Então, quanto maior a população, também maior serão os fatores
limitantes para essa população. Por isso que no ambiente real a população não cresce como poderia, porque existe essa limitação. A diferença entre o quanto a população pode crescer e o quanto a população realmente cresce é o que nós chamamos de resistência do meio, ou resistência ambiental. Nós percebemos, então, que quando a população de Paramécios, que é o nosso exemplo, ela começa a crescer, o ambiente começa, então, a trazer os fatores limitantes, então esse crescimento não vai ser igual poderia, até o momento que ele estabiliza. Isso significa que o número de indivíduos que morrem é mais ou menos igual ao número de indivíduos que nascem. Portanto, a população ela fica estabilizada. Então, é importante que vocês entendam essa resistência do meio, pois é essa resistência que o meio oferece que controla as populações. Se não houvesse essa resistência que o ambiente oferece, as populações iam crescer absurdamente e, né, o planeta nem teria como abrigá-las. Por que isso não acontece? Porque o ambiente oferece fatores limitantes que vão, então, segurar o crescimento populacional. Essa foi a nossa aula sobre dinâmica de populações. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à inteira disposição.